O caso Lázaro. Pois bem, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente da sequência de vídeos que eu tenho feito ultimamente. Ele vai ser talvez menos instrutivo e mais uma resposta, na verdade, a uma série de comentários que eu tenho recebido para falar do caso, né? Eu entendo essa posição de vocês, vocês confiam em mim, afinal de contas, e vocês querem que eu dê o meu parecer a respeito, e eu vou fazer isso, tá? Esse vídeo provavelmente não será tão longo, talvez nem seja aquilo que você exatamente está esperando, tá? Eu, antes de mais nada, vou dizer que eu demorei para fazer esse vídeo para juntar mais informações a respeito das coisas, né, para ver como é que tava. E eu vi que não adiantava muito eu fazer isso. Vocês querem saber se ele é satanista mesmo, né? No fundo das contas, é essa a grande pergunta. E eu vou tentar responder, mas eu quero também levantar algumas considerações que eu tenho visto aí, que eu tenho achado bastante interessante da gente trazer para conversar aqui no canal, tá bom? Então se prepara aí, pega papel e caneta, como eu geralmente falava, porque nós vamos falar sobre o caso do satanista Lázaro. Bom, vamos lá, né? Eu estava lendo uma matéria aqui do site Hypeness, que não é lá uma boa fonte de informação, pelo menos eu não tenho dados para falar que é uma boa fonte de informação ou não. Eu fiz uma pesquisa no G1, no Globo.com, na Folha, enfim, fiz em vários veículos de imprensa uma pesquisa bastante aprofundada a respeito. E eu vou falar que eu não vou falar sobre o caso em si, tá? Não vou falar onde eu acho que ele tá, onde ele tá perdido, né? Porque não é isso o assunto principal. Eu quero falar sobre a posição do satanismo, né? Não que eu seja satanista, nem sou representante de nenhuma ordem satanista, mas algumas falhas aconteceram e eu quero mostrar para você como a gente está sujeito a uma série de preconceitos sociais, tá? Vamos começar do começo. Da onde veio a história de que Lázaro é satanista? Aqui, segundo o Hypeness, tá? Em nota ao site G1, emitida na segunda-feira, dia 14 de junho, a, a Polícia Civil do Distrito Federal afirma que Lázaro é satanista, mas não explica os indícios que o levaram a tal conclusão. Na quarta, dia 16, o órgão afirmou que uma das vítimas teria sido assassinada por Lázaro em um ritual satânico. Como provas, fotos de objetos utilizados em cerimônias demoníacas encontrados perto de um riacho e também no imóvel em que morava a mãe do suspeito, no interior de Goiás. Aqui começou a caca. O site Hypeness, inteligentemente, ele falou que isso é oriundo de um preconceito. O título da matéria é Caso Lázaro expõe racismo crônico com associação de religiões negras ao satanismo. As fotos que foram achadas aí, que levaram a polícia à conclusão de que Lázaro é satanista, é claramente o de um assentamento, segundo o Hypeness, assentamento de Candomblé. Eu também acho que é. Eu não acho que seja de Candomblé, na verdade. Eu acho que está mais para alguma coisa parecida com Quimbanda, mas de qualquer forma você vê ali alguns materiais de metal, alguns alguidás, velas, uma imagem de o que parece ser um Exu, e essas coisas, uma quartinha, duas quartinhas de barro, três quartinhas de barro, tem uma imagem pequenininha, enfim. Se vocês procurarem aí na internet, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo dessa imagem para vocês caçar, tá? E é aqui que o Hypeness entra na grande questão. Ele fala, olha, associaram uma prática de religiões negras, segundo o termo deles, ao satanismo. E isso é preconceituoso, racista. Eu acho que assim, o Hypeness ele saiu na defesa das religiões de culto de matriz africana, eu entendo, achei legal, só que ele saiu da forma errada. Porque ele automaticamente imaginou que o satanismo é pejorativo. E é aqui que a gente precisa brincar. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Não há indícios de que Lázaro é satanista. De grosso modo, assim, bem grosseiramente, né, não é exatamente isso, mas eu posso levantar a questão de que não foi achado nenhuma cruz de ponta cabeça, pelo menos não nas fotos. Nenhum pentagrama invertido, nenhuma cabeça de bode, nenhuma coisa que de leve remetesse a algum tipo de doutrina satanista, tá? Em primeiro lugar. Então a gente já deveria ter tirado a questão daí. Tudo bem, o policial ou né, o órgão que falou a respeito disso não conhecer, eu entendo, mas isso não dá outorga de, já que você desconhece, afirmar X ou Y, né? Porque isso inclusive pode atrapalhar a pesquisa, né, a procura do próprio criminoso, né? Esse criminoso ele já foi preso antes, ele foi libertado, recorreu aos crimes novamente,
e aparentemente ele tinha algum tipo desse culto. Agora, vamos começar do começo. Em primeiro lugar, não é porque o cara tem na casa dele algumas imagens de Umbanda, alguns ícones de ferro, algumas velas acesas, que ele pertence necessariamente a alguma religião, tá? Ele pode ser só um curioso, um cara que encontrou alguma coisa na internet, ou conversou com alguém lá no tempo dele de preso, ou entrou em contato com alguma coisa, se deslumbrou, porque claramente essa pessoa tem sérios problemas de cognição, né? Tem sérios problemas intelectivos. Então é muito fácil a gente perceber que o cara levou a fantasia pela realidade. Então, em primeiro lugar, não é porque o cara tem um monte de ícone na casa dele que ele necessariamente está vinculado a uma religião em particular, mesmo que essa religião leve em conta tais ícones, tá? Seria mais ou menos como a gente falar que uma pessoa que tem uma cruz de madeira em casa, naturalmente essa pessoa é cristã, sabe? Às vezes não, às vezes ela só tem porque ela gosta do símbolo, porque ela ouviu alguém falar, porque é uma herança de família. Enfim, tem N casos aqui que precisam ser perguntados de forma mais incisiva, tá? Não é o fato então do cara ter certos ícones lá que necessariamente ele pertence àquela religião. A segunda grande coisa que a gente pode apontar é que claramente, obviamente, como o próprio Hypenes apontou, esses ícones não são satanistas, né? Eles são ícones de religião afro. Agora, o que eu acho perigoso é a questão de falar que o caso Lázaro expõe racismo crônico com associação de religiões negras ao satanismo. E automaticamente você imaginar que o satanismo é uma coisa ruim, sabe? Não é, pessoas. Eu vou contar aqui pra vocês, independentemente de Daniel Mastral e pastores evangélicos que falam a respeito disso, o satanismo não é uma religião necessariamente ruim, não é uma doutrina necessariamente ruim. Eu já cansei de dar esse exemplo, tem um grande amigo meu que é satanista, que é o Digo Terrucci, que no Natal do ano passado, de 2020, estava comigo dando presente para crianças carentes. Ele fez uma senhora arrecadação de víveres, dando do trabalho dele para quem levava um presentinho ou uma muda de roupa, ganhava dele uma tatuagem, uma flash tattoo na faixa, para ele conseguir angariar essas coisas para fazer doação, né? Tem outro amigo meu que ele não é, ele é também satanista, que é o Zach Becker, que é um cara super gente boa, super gente fina, e que não tem nada, nunca pensaria em matar uma pessoa, nunca pensaria em fazer mal a uma pessoa. Pelo contrário, né, ele está ajudando outras pessoas por aí. Eu vou deixar o canal do Zach Becker aqui embaixo, porque ele tem. E o Digo Terrucci não tem um canal, mas eu vou deixar o arroba do estúdio de tatuagem dele, o Freebirds Tattoo, para vocês conhecerem. Também tem aqui no meu canal a entrevista com o Jorge Flores, que é grão-mestre do satanismo paracientífico. Também é uma pessoa ótima, maravilhosa, que está aí fazendo ajuda, fazendo auxílio a outras pessoas. Cara, eu tenho muitos amigos dessa vertente que, pelo contrário, fazem coisas muito legais. E eu vou contar aqui para vocês alguns dos fundamentos do satanismo que me fazem tomar essa posição. Isso aqui está na base do livro básico do satanismo laveniano, tá? E também está dentro do satanismo paracientífico. Eu vou ler para vocês algumas diretrizes desses caras. Esse daqui eu estou pegando no site do History Brasil, que não é lá uma fonte muito boa, mas os mandamentos estão certinhos, tá? Os mandamentos da Igreja de Satã, que o Daniel Mastral lá chama de Satan Church, né? 11 mandamentos. Não dê sua opinião ou conselho a não ser que lhe seja pedido. Não conte seus problemas às outras pessoas a não ser que esteja seguro de que elas queiram ouvi-lo. Quando estiver na casa de outra pessoa, demonstre respeito ou então não vá até lá. Se é um convidado em seu lar irritá-lo, trate-o cruelmente e sem piedade. Isso aqui quer dizer para você expulsar o cara da sua casa. Não faça avanços sexuais a não ser que lhe seja dado um sinal de acasalamento. Não pegue o que não lhe pertence, a não ser que seja um fardo para outra pessoa e esta queira se livrar do objeto. Reconheça o poder da magia se você já a utilizou com sucesso para obter algo desejado. Se você nega o poder da magia depois de ter recorrido a ela com sucesso,
perderá tudo o que conseguiu. Não se preocupe com algo que não tenha a ver com você. Não machuque crianças pequenas. Não machuque crianças pequenas. Não mate animais não humanos, a não ser que seja para alimento. A não ser que você seja atacado ou que seja para alimento. Quando estiver em território aberto, não incomode ninguém. Se alguém o incomodar, faça que pare. Se não o fizer, destrua. Se o Lázaro realmente for satanista, ele já quebrou pelo menos 3 desses mandamentos, né? Não machuque crianças pequenas, não mate animais não humanos, a não ser que seja atacado ou para alimento. Quando estiver em território aberto, não incomode ninguém. Não pegue o que não lhe pertence. 4. Entende o que eu estou falando? Quando estiver na casa de outra pessoa, demonstre respeito ou então não vá até lá. Mais um mandamento. Ele quebrou pelo menos 5 de 11 mandamentos da Satan Church. Vamos ver os mandamentos do satanismo paracientífico. O satanismo paracientífico ele segue também os 11 mandamentos lá de Anton LaVey, do satanismo laveniano, tá? Mas eles têm mais 9 considerações que eu não vou ler porque não fazem sentido para o nosso assunto aqui e eu vou deixá-las aqui embaixo, referenciada na revista Satanismo Paracientífico, primeira edição, que é do nosso, né, entre outras, ela é organizada pelo Jorge Flores, mas tem vários fráteres e sócios escrevendo lá. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Bom, pessoas, desculpem, mas deu um pau no meu microfone aqui e eu tô tendo que regravar o final do vídeo, então talvez eu tenha mudado de esquadro, de posicionamento, enfim, mas vocês entendem. O que eu quero falar com vocês é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, eu não tô com esse vídeo aqui querendo defender todas as organizações satanistas e nem negando a existência, a probabilidade, na verdade, da existência de organizações satanistas que podem fazer coisas X ou coisas Y. Eu não conheço todas do mundo todo e, obviamente, eu não vou sair em defesa de algo que eu não conheço, tá? Eu tô falando das organizações que eu conheço e são algumas, né? São algumas. Conheço as pessoas desses lugares e sei que elas não fariam nenhum tipo disso porque elas seguem, inclusive, esses mandamentos que eu listei para vocês aqui no começo. Mas, de qualquer forma, eu queria falar um negócio para vocês. A primeira coisa é, tomem cuidado com o que vocês veem por aí, tá? Porque grande parte das informações que vêm, principalmente quando a gente trata dessas coisas, são oriundas da ignorância, né? No caso, a organização lá da polícia que falou a respeito do satanismo, o cara agiu com preconceito. Ele não sabe o que é o satanismo, ele não tem nenhuma informação a respeito. Provavelmente, e aqui eu estou supondo, claro, é de uma moral cristã. E aí o cara ligou uma coisa na outra, tá fazendo maluquices por aí, matando pessoas, tem aqui uns ícones e, então é satanista, tá? Então ele foi preconceituoso, basicamente. Não diria nem que foi preconceito com relação a religiões de matriz africana. Ele foi preconceituoso com relação ao próprio satanismo, né? A gente não deveria nem ter levantado a bola, como o Hypeness fez, de que aqueles ícones lá são ou deixam de ser de religiões de matriz africana, né, de candomblé, quimbanda, essas coisas todas. A gente pode pegar a informação por si. O cara falou que aqueles ícones são satânicos. Ele falou completamente sem nenhum conhecimento. A segunda grande coisa que eu queria te deixar com esse vídeo é que nem tudo é o que parece ser. O satanismo, ele basicamente vai pregar a liberdade do ser humano, a liberdade e integridade, né? Lá no podcast, no A Deriva, eu falei que o satanismo, ele preza o ser humano, o corpo humano, como um templo, exatamente porque isso está em oposição ao divino, que acha que o corpo humano serve só como uma forma de, sei lá, você perverter o ideal divino, né? O corpo humano seria uma corruptela do divino, alguma coisa assim. E o satanismo prega o contrário, ele fala que o corpo humano é um templo e por isso ele evita essas maluquices todas, tá? A terceira coisa que eu queria deixar aqui exposto para vocês é que a gente não pode sair em acusação daquilo que a gente não conhece só porque a gente não conhece, sabe? O satanismo, ele é, como várias outras coisas, somente uma ferramenta de conhecimento, assim como a religião é. E como na religião a gente também tem uma série de pessoas com má índole, como, por exemplo, padres
pedófilos, pastores que roubam o rebanho, a gente também pode ter dentro do satanismo pessoas que são de má índole. Mas se a gente não pode culpar o cristianismo por essas pessoas, a gente também não pode culpar o satanismo por essas pessoas. Porque, como toda religião, como toda situação, isso tudo é só uma ferramenta. A pessoa faz uso dela da forma que bem entende. E isso não vai, de forma alguma, muitas vezes, na verdade, pregar o resto da vida dela, né? Como eu falei para vocês, eu passei o Natal comemorando com um satanista, distribuindo presente para as crianças. Isso faz dele ruim? E qual que é a oposição com essas coisas? Agora, o que me interessa muito é por que isso não aparece quando é um cristão que faz? Quando, sei lá, um maníaco do parque, talvez seja católico não praticante, eu estou chutando aqui um exemplo. Por que ninguém fala o maníaco católico do parque? O maníaco cristão do parque? Por quê? Qual é a grande situação? O preconceito aqui, Hypeness, e pessoas que estão vendo, é do cristão para com o não cristão. É só isso. Se a gente tivesse a vontade de abrir um pouco mais os olhos, se a gente tivesse um pouco mais de vontade de estabelecer elo empático com as pessoas e tentar entender a pessoa, independentemente da nossa crença, você pode continuar crendo em Deus e ser amigo de um satanista que não crê. Assim como eu sou ateu e tenho muito amigo umbandista, muito amigo cristão, muito amigo satanista. Porque eu entendo que uma coisa não necessariamente está vinculada à outra. Pessoas são pessoas. E são coisas muito mais complexas do que uma simples religião. Eu não vou me alongar muito mais aqui, só quero deixar agora para finalizar o vídeo. Não, cara, o Lázaro não é satanista, tá? E também não é quimbandeiro e nem candomblessista. O apontamento dessas coisas, por causa daqueles negócios na casa deles, é completamente especulativo e oriundo, sim, do preconceito religioso. Provavelmente de cristãos, mas eu posso estar exagerando aqui, tá? É isso. Se você gostou do nosso vídeo, espalhe ele aí pelas redes sociais para ajudar a tirar essa questão e talvez, quem sabe, abrir os olhos para as pessoas conhecerem outros tipos de pensamento e ver que eles não são tão ruins quanto parece. Se você gostou muito então da gente, se torne um demonino, faça parte da nossa família aqui, clicando em Seja Membro, e você vai ser um hashtag Demonino Oficial, fazer parte da nossa família com um grupo de WhatsApp exclusivo, grupo do Discord exclusivo com bate-papo, enfim, um monte de coisa legal. E se você quer entender os meandros aí da religião, das religiões, e também da magia, para você não se perder e também parar de ser preconceituoso, de repente, ver se você não está agindo com preconceito, teoriadamagia.com.br, a nossa universidade mágica, beleza? Entra lá, que neste mês de junho a gente está com 15% de desconto usando o cupom AMOR15. Entra lá, compra sua passagem e aprenda, para você, quem sabe, se tornar um mago, ou pelo menos abrir sua mente aí, para você não ser só mais um idiota, beleza? Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você vai ter agora. Tchau.